Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana, comigo Luézia Zizoton aqui pela TV Capixaba. E hoje você vai conhecer Augusto Spinelli, o Guto. Isso mesmo, ele é nômade digital. Será que você conhece o que é essa profissão? Então fique comigo, porque é logo depois da vinheta. Vou conversar agora com Augusto Spinelli, que é um nômade digital. Você já ouviu falar sobre nômade digital? Gente, é a profissão do futuro no presente. Ele está aqui do meu lado agora. Eu quero que você fale, já começa conversando com o pessoal de casa, Guto. Fala para eles o que é ser um nômade digital. Primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Tá bom? E o pessoal de casa, sejam bem-vindos. E assim, falando um pouco mais sobre o nômade digital, né, no caso, é uma liberdade, um estilo de vida. Então, você consegue, né, trabalhar de qualquer lugar, tendo, né, lógico, os equipamentos certos, né, um computador, um celular, enfim, internet, muito importante. E aí você consegue viajar, você conhece várias pessoas, assim como a gente se conheceu, fazer networking. E disso, você ter novos negócios, enfim, conhecer mesmo e também, consequentemente, você ter essa vida mais livre, né? E não ficar só no escritório, esse modo mais tradicional, né? Sim, eu perguntei para ele nos bastidores, Guto, como você veio parar aqui em Vitória, no Espírito Santo? Conta pro pessoal também. Bom, foi um fato um pouco épico, assim, vamos dizer assim. Que eu sou budista, né? E eu vi que tinha o grande Buda aqui. E é maior que o Cristo. E eu tava no Rio, só que, né, eu sou budista e eu não sou, né, nesse ambiente mais católico. Aí, de qualquer forma, surge uma curiosidade, porque eu quero muito conhecer a Ásia, eu quero morar lá. Então, veio essa vontade e, consequentemente, vim na capital, né? Porque eu viajo todas as capitais do Brasil. Daqui você tá indo pra onde, então? Depois de conhecer o Buda? Eu vou pra Bahia. Ai, meu Deus, que coisa. Já ajuda. Que interessante. E me conta um pouquinho dessa sua experiência. Eu já fiquei sabendo, gente, que o Guto viaja com uma mala de mão. O que tem nessa mala? Conta pra gente. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Tipo, tem que ser algo prático, né? Então, é uma bagagem de mala de mão. Então, ela vai com você no avião, você não tem que despachar. E aí, você tem que fazer aquela conta, né? Pra mala fechar. Então, você tá no verão, você tá usando roupas de verão, então roupas mais leves, então você tem que contar. Então, são 5 camisetas, 5 meias. Aí tem também um item ou outro, um paletó, por exemplo, caso você vá fazer uma reunião, né? Porque você sabe, né? As coisas acontecem no dia a dia. E enfim, e aí você coloca o seu notebook, também o seu celular e equipamentos eletrônicos que você acaba utilizando. Mas assim, tem que fazer um esforço, tem que ser desapegado, porque se você não for, vai ser uma tarefa um pouco mais difícil. Isso sim, uma superação. E me conta uma coisa, como que você determina assim, olha, Vitória eu fico 5 dias, Bahia 10, você já vai com isso planejado ou não? Você chega no local e vai fazendo essa conta? O que eu gosto de fazer bastante, sabe, é sentir o ambiente. Então, legal. Se eu vejo que é uma cidade legal, que eu posso, né, conhecer mais pessoas, consequentemente eu acabo frequentando os lugares onde acaba sendo mais fácil o acesso para fazer network. Então, isso acaba sendo mais efetivo, né, nesse caso. Mas as cidades, assim, as capitais sempre me chamam mais atenção, assim, brilham mais os olhos. Porque acabam sendo mais cidades onde você vai ter contato com gente que tá na rotina, né? Diferente de um interior. Mas quando que vai pro interior tem que ter algo exclusivo lá. Então eu acho que assim, não penso muito, eu sinto mais o ambiente. Já planejei antes, mas planejar demais às vezes não dá muito certo. Então, você, pelo menos no meio, você tem que sentir um pouco a cidade. Se você não gostar, você parte para outra e é assim que a vida que segue. Tem algum fato curioso dessa sua vida, essa liberdade que você vive, que você possa compartilhar aqui com a gente hoje? Algo inusitado, assim, que, nossa, Lu, não acredito, eu passei por isso aqui. Conta alguma coisa pra gente. Bom, um dos fatos é esse que eu estou vivendo agora. Porque começou tendo um papo e de repente encontrei, né, vocês aqui.
E aí, consequentemente, surgiu essa entrevista. Então, eu não estava esperando por isso. Então, essa é uma das coisas que acontece. Ai, que interessante. Então, amizades que você faz, por exemplo, eu estava em Florianópolis, e lá eu conheci uma galera muito boa. Inclusive, a Mônica é uma jornalista também, ela tá na Europa. Olha, e ela virou minha mãe de Santa Catarina. Então, um beijão, Mônica. E, enfim, você vai conhecendo mais pessoas e assim, você vai criando uma rede muito mais forte. As pessoas vão se identificando por isso. Mas, assim, são várias coisas, né? Bem fragmentado, mas é bem gostoso. Olha que legal. Então, Guto, deixa para o pessoal de casa uma mensagem sobre a liberdade, sobre a sua vida. Porque quando a gente fala em nômade digital, pode ser que muita gente não entenda, você explicou aqui pra gente, mas fala sobre o sentimento. Tá. O sentimento de ser nômade é assim, você não saber o teto que você tem, mas você sabe que você vai ser muito acolhido independente do lugar onde você esteja. E é um estilo de vida, então talvez deu certo para mim e talvez não dê certo para você. Mas de qualquer forma, experimente, tente ter uma vida mais simples, no sentido com uma mala de bagagem. Tente ficar uma semana quando você for viajar com uma mala de bagagem. Você consegue, você é capaz. E assim, eu sou marqueteiro formado em marketing. Então tem mais essa, a gente faz muito pouco consumir e eu não consumo tanto, então é o controverso, porque eu sou minimalista. Então, se você tiver essa oportunidade de conseguir ser um pouco, que seja, eu acho que isso vai agregar muito na sua vida. Ah, que lindo. Guto, muito, muito obrigada. Foi linda a experiência, hein? Nós viemos gravar aqui no Artes Vitória Hostel e nos bastidores nós conhecemos aqui o Guto e foi incrível a conexão. Comemos pizza, conversamos muito, aprendemos muito e no final das contas é isso que vale essas conexões, não é isso, Guto? É isso que eu levo, vou levar pra sempre. Olha que lindo, obrigada. Assim, às vezes não foi planejado e olha o que aconteceu. Verdade, muito obrigada sobre isso. Imagina, obrigado a vocês. Obrigada. E você de casa agora não saia daí, porque você já sabe, fique agora com as novidades do quadro E Achei com o Eduardo Santos. E Achei. Oferecimento E Achei Super Guia, valorizando o comércio local. Olá, gente, bem-vindos a mais um E Achei. Vocês sabem que a gente não para. Estivemos em Itapuã, Glória, Praia da Costa, Praia de Itaparica e estamos aqui hoje em Santa Mônica, na Avenida João Mendes, essa avenida que é importante não só para o bairro de Santa Mônica, mas para a Vila Velha também. Sabe por quê? Porque tem um comércio local aquecido, com muitas lojas. Vem comigo! Como vocês podem ver, a Avenida João Mendes é referência em grandes lojas, né? Principalmente lojas de imóveis. Tem moda feminina, moda masculina. Também tem planejados aqui na Avenida João Mendes. Tem muitas opções, você que é morador, você que está passando aqui próximo da região, saiba também que tem um supermercado próximo e que você consegue resolver sua vida pertinho de casa, sem precisar usar o seu carro. E aqui você consegue de tudo, na Avenida João Mendes, no bairro Santa Mônica. E é isso aí, gente. Esse foi mais um E Achei aqui de Santa Mônica, dessa avenida maravilhosa, Avenida João Mendes. Venha conhecer e valorize o comércio local. Um grande abraço. A água é um item essencial à vida, não é mesmo? Pensando nisso, a Filtrolar trabalha para garantir uma água livre de contaminantes a você e a sua família. Os purificadores são capazes de fornecer água alcalina e água ozonizada para o ambiente doméstico ou para empresas. Os purificadores da Filtrolar agregam mais saúde à água que você bebe. Seguindo uma tendência inovadora, a Inova Clinic é um espaço com diversas especialidades que cuidam do corpo e da alma, priorizando a saúde, beleza e bem-estar da vida. Comandada pela dermatologista Alessandra de Mello, a Inova Clinic entende que cada paciente é único, indicando tratamentos personalizados, aliando tecnologia em prol do bem-estar. Durante muito tempo, as pessoas tiveram dificuldade de encontrar uma forma natural e saudável para emagrecer, não é mesmo? A Magras tornou isso muito mais fácil.
Há 14 anos, a Magras vem se especializando. Desenvolveu programas nutricionais com base em mais de 840 estudos científicos e uma linha exclusiva com mais de 150 produtos saudáveis que ajudam a acelerar o emagrecimento e potencializar os resultados e a sua saúde. São mais de 3 milhões de pessoas no Brasil e no exterior que já mudaram suas vidas. Hoje, a Magras se destaca como a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina e vem se tornando referência mundial no segmento. E você? O que está esperando? Vem para Magras. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Vida em Equilíbrio. E hoje eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Será que existe um paciente que tenha obesidade e que mesmo assim seja saudável? Tenho certeza que já viram alguém dizer: eu tenho obesidade, estou acima do peso, mas meus exames são ótimos. E nesse sentido que a ciência vem estudando para a gente saber realmente se isso é verdade, existe obesidade saudável ou se isso é um mito. O que pode acontecer, o que a gente espera, é que principalmente os pacientes obesos mais jovens estejam compensando as alterações metabólicas que a obesidade acarreta. Então, em troca de um servicinho, um trabalho maior, o corpo consegue compensar essas alterações. Mas isso não significa que elas não vão vir a acontecer, porque uma hora essa reserva metabólica, esse esforço maior do corpo passa a ser mais difícil e aí as complicações, os riscos dessa obesidade vão acabar pesando para esse paciente. E aí, na hora que o seu corpo não consegue mais compensar dessas alterações, desses malefícios da obesidade, que os exames podem vir alterados. E aí, a gente vê nos estudos que mesmo obesos que estejam com os exames laboratoriais normais, que a gente considera metabolicamente compensados, têm os riscos aumentados de algumas doenças pela obesidade, como por exemplo do desenvolvimento do diabetes, da apneia do sono, dos riscos das doenças cardiovasculares. Então temos que lembrar, obesidade não é um problema estético. Obesidade é um problema, é uma doença crônica e deve ser tratado, assim como todas as doenças crônicas, com muita responsabilidade, seriedade e respeitando muito esse paciente. Então, como o dia 4 foi o Dia Mundial da Obesidade, o meu recado hoje é: vamos tratar a obesidade como ela deve ser tratada, com muito respeito. Procure um especialista que ele vai te dar o melhor acompanhamento que você precisa e você merece. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje no Você Mais Fitness a gente vai falar um pouquinho sobre saúde emocional. Como que você pode melhorar a sua saúde emocional? Todos nós sentimos emoções. A gente pode sentir qualquer tipo de emoção, raiva ou então amor. A gente pode sim, de qualquer situação, sentir essas emoções. Mas diante disso, como que a gente pode controlar essas emoções? Será que existe uma fórmula mágica de a gente realmente obter saúde emocional nesse ponto? Hoje eu vou explicar para vocês. Vamos supor que você está mergulhando e aí vem na sua direção um tubarão. Será que você vai conseguir controlar suas emoções durante esse período, essa fase? Infelizmente, eu tenho uma notícia para você. Você não vai conseguir controlar suas emoções. Por quê? A nossa emoção é uma resposta do nosso organismo, dependendo do que acontece com a gente. Mas o que você pode fazer para você manter a calma e você decidir o que você vai fazer naquele instante? Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que você é CEO de uma empresa e você está numa reunião. E aí dentro dessa reunião tem um colaborador que infelizmente fala e faz algumas coisas que te incomodam muito. E aí você está naquela reunião e você está começando a ficar nervoso. O que você vai fazer referente a isso? Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela vai parar a reunião, vai dar uma pausa aí de 30 a 40 minutos para depois retornar à reunião, para aí sim chegar no ponto comum referente aos colaboradores. Então, quando a pessoa não tem inteligência emocional, ela perde a razão. Quando ela perde a razão, todas as outras pessoas começam a enxergar ela de uma forma diferente. E, às vezes, essa forma não é muito agradável. Então, por isso, a gente tem que prestar atenção ao que nós vamos fazer referente às nossas atitudes.
Por isso que é importante a gente ter saúde emocional para a gente saber lidar com essas situações. E para você desenvolver a saúde emocional, é importante você ou procurar a ajuda de um profissional da área, ou você pode desenvolver o hábito da leitura, que também é muito importante. Então essas foram as dicas de hoje do Você Mais Fitness. Até o próximo programa. Olá, sou Jaqueline Guerra e hoje aqui no quadro Empreenda-se vou dar 8 dicas de como preparar uma reunião de negócios produtiva e assertiva. Quando vamos apresentar nossa empresa para um novo cliente ou um novo investidor, precisamos nos atentar a alguns detalhes que fazem toda a diferença e que encantem os nossos clientes e investidores para que eles criem uma confiança na empresa que estamos representando. A primeira dica é planejamento. Se for possível, estude e conheça seu cliente ou investidor. Levante seus gostos, seus hábitos, as suas necessidades e faça um diagnóstico. Tudo isso vai criar uma conexão entre o que você faz e o que ele procura. A segunda dica é pontualidade. Se organize para chegar pelo menos 15 minutos antes nas suas reuniões ou nos seus compromissos, pois pontualidade traz credibilidade e passa a imagem de que você e a sua empresa cumprem prazos. A terceira dica é a apresentação pessoal. Se apresente de forma clara e objetiva, falando seu nome, sobrenome e a empresa que você representa. A quarta dica é cuide da sua imagem, pois a primeira impressão é que fica. Cuide da sua imagem pessoal e se vista de forma adequada e coerente com seu estilo. Procure saber antes como é o ambiente que você vai visitar e o grau de formalidade da empresa. Sugiro para as reuniões e palestras mais formais, roupas com cores neutras e suaves, uma modelagem clássica e para as mulheres, sapato de salto médio, acessórios que não façam barulho e uma maquiagem leve. A quinta dica é postura. Use a linguagem corporal a seu favor, pois o corpo fala. Mantenha uma postura reta, ombros para trás e contato visual. Evite cruzar os braços e fazer caras e bocas durante a fala do cliente, pois a compostura precisa passar segurança. Além disso, cuide do seu tom de voz. Cuidado para não falar alto ou baixo demais. Certifique-se de que o outro possa ouvi-lo. Cuidado com o bom humor em excesso. Seja simpático, simpática, sorridente e se for fazer algum comentário, que seja leve e agradável. A sexta dica é infraestrutura. Certifique-se de como e onde será essa apresentação e se você terá algum recurso audiovisual para a apresentação do seu portfólio ou institucional. Também alinhe com o cliente o tempo dessa apresentação e verifique se ele estará de acordo. A sétima dica é conhecimento. Mostre todo o seu conhecimento, estude, organize, planeje, informe todos os benefícios que o seu cliente terá investindo na sua empresa. Apresente inúmeros indicadores que reforçam o crescimento do seu negócio e, se for possível, alguns cases de sucesso. Isso tudo para gerar confiança e credibilidade através de fatos e dados. Oitava dica é a tão sonhada conexão. Faça uma reunião segura, mostre toda a sua capacidade e seu conteúdo. Crie no seu público a sensação de que ele ganhará muito investindo nos seus serviços e nos seus produtos e que você e a sua empresa têm o diferencial que eles precisam. Mais dicas? Sigam as minhas redes sociais. Até o próximo sábado com mais Empreenda-se. A água é um item essencial à vida, não é mesmo? Pensando nisso, a Filtrolar trabalha para garantir uma água livre de contaminantes a você e a sua família. Os purificadores são capazes de fornecer água alcalina e água ozonizada para o ambiente doméstico ou para empresas. Os purificadores da Filtrolar agregam mais saúde à água que você bebe. Seguindo uma tendência inovadora, a Inova Clinic é um espaço com diversas especialidades que cuidam do corpo e da alma, priorizando a saúde, beleza e bem-estar da vida. Comandada pela dermatologista Alessandra de Mello, a Inova Clinic entende que cada paciente é único, indicando tratamentos personalizados, aliando tecnologia em prol do bem-estar. Olá, eu sou Gigi Scheider e nós vamos começar hoje mais um quadro Sucesso de Salto Alto. E o tema de hoje é um tema um pouquinho complexo. Hoje nós vamos falar sobre perdão, sobre como liberar perdão e o que o perdão tem a ver com o sucesso. Muitas mulheres
passaram por muitas situações ao longo das suas vidas e às vezes até nem se lembram mais. Mas muitas coisas ficaram registradas, então é como se ela carregasse um peso. E por mais que ela se qualifique, por mais que elas tentem voar, elas não conseguem, porque a falta de perdão é um peso que elas não conseguem se manter muito tempo com o sucesso. Eu vejo mulheres que às vezes elas conseguem se destacar por um tempo, mas elas não conseguem se perpetuar no sucesso. E elas não conseguem entender o que está acontecendo. E eu venho dizer para vocês que isso aconteceu comigo. Eu carreguei dentro de mim 27 anos um problema como este, a falta de perdão. E quando eu identifiquei e perdoei, tudo começou a acontecer e tudo mudou. Então eu quero dizer para você, procura identificar, procura buscar na sua vida desde criança, o que aconteceu. Se existe alguma coisa que aconteceu, se fizeram alguma coisa para você, consciente ou inconscientemente, busca essa pessoa e busca liberar perdão para essa pessoa. Quando você perdoa uma pessoa, você não está em hipótese nenhuma validando o que essa pessoa fez para você. Todas as vezes que você perdoa alguém, você está se liberando, porque é a partir do perdão que você começa realmente a voar, é a partir do perdão que você começa realmente a fazer sucesso. E você não vai conseguir, sem o perdão, nenhuma pessoa, sem o perdão, nenhuma mulher vai ter sucesso de verdade, nem na vida profissional e nem na vida pessoal. Então essa é a minha dica, perdoe, tá? E eu te desejo muito, muito sucesso e sucesso de salto alto. Olá pessoal! Ao longo dos últimos programas, com o quadro Nosso Direito, eu recebi vários contatos nas minhas redes sociais de estudantes de direito, de jovens advogados, início de carreira, com algumas dúvidas, dicas, sugestões, e aí foi pensando nisso que eu idealizei o nosso tema de hoje, que é processo eletrônico. Nós vamos falar um pouquinho da importância do processo eletrônico, como que ele funciona. O processo na Justiça Estadual do Estado do Espírito Santo, ao longo de vários anos, nos últimos anos, ele vinha tramitando de forma física, ou seja, é aquele caderno cheio de folhas, um processo físico que fica na Justiça, que às vezes vai para o escritório do advogado e volta para a Justiça. E aí, quando o processo ele é físico, o advogado que precisa se manifestar, apresentar uma petição, que é um pedido no processo, ou a parte contrária que precisa se manifestar, o Ministério Público que precisa opinar, o que ele tem que fazer quando o processo é físico? Do escritório dele ele vai construir uma petição, um papel, vai imprimir, vai ter que se deslocar até o fórum, lá no fórum ele vai protocolar, esse protocolo vai para a vara onde está o processo, um servidor vai pegar essa petição, vai juntar naquele caderno processual, que já tem as outras folhas do processo, vai numerar, dando um número de página sequencial, e aí a partir disso vai ser feito o lançamento dessa informação de que houve uma petição, um pedido juntado no processo no site do TJ. Olha quanto movimento, quantas pessoas envolvidas foram necessárias para que a gente juntasse um pedido nesse processo. E aí, por conta disso, eu vou falar da importância do processo eletrônico. Com o processo eletrônico, a Justiça implantou um sistema onde o advogado, o Ministério Público, o juiz, quando eles querem falar dentro do processo, colocar alguma informação ou fazer algum pedido, eles podem fazer de qualquer computador, onde quer que ele esteja, bastando anexar esse arquivo no sistema, o sistema da Justiça, e a partir daí essa petição, esse pedido ou esse parecer já é visível para todas as partes envolvidas, para o advogado da outra parte, para o Ministério Público, para o juiz e para ele mesmo. Então, olha quanto de ato processual nós economizamos, quanto de tempo nós economizamos, não precisa mais o advogado ir até o fórum para protocolar, não precisa mais fazer aquela numeração de folha e tudo isso simultâneo. Na mesma hora que o advogado acessa o sistema, coloca a sua petição, a outra parte consegue também acessar, o juiz consegue acessar, porque o processo está disponível integralmente naquele site e todos conseguem acessar ao mesmo tempo. Antes, quando o processo era físico, se o advogado pegasse aquele processo e levasse para o seu escritório, nenhuma das outras partes, juiz, promotor ou outros advogados, conseguiam acessar porque estava no escritório daquele advogado. Agora não é mais necessário
isso. Todos conseguem acessar a íntegra do processo simultaneamente e isso faz com que o processo ele tenha uma marcha de trâmite muito mais rápida. A gente consiga a resolução daquele problema muito mais rápido. E isso é a importância do processo eletrônico, né? Que economiza tanto para as partes envolvidas quanto para o Estado, o poder público, e traz mais rapidez na decisão, na resolução daquele problema. E essa dica, essas informações a gente não aprende na sala de aula de uma faculdade, é só mesmo no dia a dia. E por isso eu gostei muito de trazer esse tema para vocês, porque isso é prática, isso é advocacia no dia a dia, e com isso a gente espera ter contribuído um pouquinho para os jovens advogados e estudantes de direito que estão sempre em contato comigo. Para mais informações ou se vocês quiserem trazer qualquer dica para eu tratar aqui no programa, entre em contato comigo nas minhas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre o poder do foco com disciplina. Afinal de contas, para você ter foco, ter disciplina, são duas coisas que podem caminhar de forma juntas, constante, permanente. Afinal de contas, o que você tem procurado exercer para ter foco e disciplina? E tem uma coisa, você tem duas maneiras de trabalhar isso, com as suas habilidades ou com suas competências. Qual a diferença entre elas? Habilidades são o que você nasce com elas, são os que você tem como se desempenhar por algo que vem já com naturalidade, algo semelhante àquele jogador de futebol que começou a jogar desde moleque, o pessoal viram nele que ele tinha talento, porque veio habilidades nele. E existe a questão da competência, onde é construída e você constrói a sua competência, você consegue aprimorar a competência. Imagina as duas trabalhando de forma forte, juntas em você. Disciplina com habilidades, disciplina com competência. Você vai longe e automaticamente você sai desse estado de vitimização que muitas vezes você está vivendo pelo que está acontecendo na sua vida. E o que você tem procurado viver? De que forma você tem que ser colocado para isso? Muitas vezes você tem que pagar o preço do processo. E é aí que muda tudo. E é aí que você entende o seu verdadeiro valor e as suas capacidades pelas suas competências e habilidades. O que será que está mascarando você de enxergar suas competências e suas habilidades? Será que você consegue fazer isso sozinho? Pouco provável. Muitas vezes você vai precisar de uma ajuda adequada, de um profissional que te leva para um nível que você enxergue aquilo que você é bom. E naquilo que você é bom, você determina a sua energia. Muitas vezes você é muito bom em vendas e não sabe que é, porque está fazendo outras atividades e devido a ir, virou o hábito e o costume disso que te trava a enxergar naquilo que você é bom. Você tem a percepção, mas tem medo e o medo bloqueia você de ir para o próximo nível. Muitas vezes esse medo é o mesmo que vai te dar a energia necessária de você entender as suas habilidades e aprimorar com competência. Entenda que o processo é algo doloroso muitas vezes, mas é necessário para que você vá para um próximo nível. É necessário para que você tenha resultados como profissional, na sua vida emocional, na sua vida construtiva, no seu ambiente que você vive, você é necessário passar pelo processo e entender o processo. Isso vai depender somente e exclusivamente de você, onde você vai procurar a ajuda correta, vai procurar estar fazendo o que é certo para que isso aconteça. Ler livros, áudios, algo que possa melhorar você se entender para aprimorar suas habilidades, suas competências. Você com foco e disciplina vai chegar onde você realmente deseja, onde você realmente quer. Você é livre e a liberdade se propõe a você estar exercendo algo que você deseja, mas queira e entenda que você pode aprimorar e ser quem você nasceu para ser. E só depende de você. E pode contar comigo para que isso ocorra, porque eu estou pronto e aprimorado para levar você para esse nível. Então vem comigo, vamos nessa, que eu sei que você é muito mais do que você imagina. E acredite, você é capaz de viver a vida dos sonhos e que você sempre desejou e merece. Vamos para cima. Foco, disciplina, competência e habilidades, que você vai para um próximo nível. Tamo junto. E assim nós encerramos o nosso programa Superação dessa semana. Mas não fique triste, porque você já sabe que agora com aquela palavra de fé, amor, esperança, com meu amigo, com o seu amigo William Vieira no quadro Tô Passando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.
Fiquem com Deus. Vamos começar hoje uma série que é a coisa mais valiosa da minha vida. Isso mesmo, nós vamos aprender hoje que às vezes a gente dá valor para tantas outras coisas e tem algo muito valioso e que as pessoas não estão levando muito em conta. E o que seria isso? Seria justamente a nossa paz. É verdade, a nossa paz. As pessoas, elas querem conquistar tantas coisas na vida aí e de uma maneira meio perturbada, meio de uma maneira que onde elas estão perdendo a própria paz dela. Querem conquistar as coisas, mas não conseguem dormir. Isso daí é uma falsa prosperidade. Deus, Ele quer para a minha vida e para a sua vida um bem-estar. Ele quer que a gente chegue, né, às nossas conquistas e aos nossos objetivos, mas que a gente venha ter paz no nosso coração. Isso que é o de mais valioso que a gente possa ter na nossa vida. É a paz, uma paz para dormir, uma paz que a gente possa passar o nosso dia, chegar na nossa casa e descansar em paz, viver de uma maneira tranquila, bem com todos e principalmente bem com nós mesmos. E eu quero deixar um versículo para você que eu vou começar a te dar algumas direções a respeito como você ter essa paz, né? E lembrando que essa paz não é uma paz que o mundo dá ou que todos podem conquistar assim de uma maneira simples. Não, não é. Essa paz, ela vem dos céus, é a paz vinda de Deus, é isso que a gente precisa. E como que a gente chega a esse nível para obter essa paz? Lá em Filipenses capítulo 4, no verso 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. É a primeira coisa que você tem que ter no seu coração. É fazer com que a sua confiança esteja direcionada 100% para Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças. Então vamos lá devagar para você entender. Você tem que orar a Deus, colocar todos os seus pedidos. Olha o que ele fala depois: apresentem seus pedidos a Deus. Então a primeira coisa que você tem que ter: orar a Deus, fala com Deus, apresenta os seus pedidos a Deus de tudo que você sonha, de tudo que você almeja. O projeto você pode fazer, mas coloca Deus à frente dos seus projetos. Então ele fala, pela oração e súplica e com ação de graças. Você sabe o que é isso? Você ora e você já vai agradecer, porque você vai ter a certeza que Deus vai te responder. Aí sim, aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro episódio dessa nossa série, o que mais valioso, né, a gente pode existir na nossa vida, possa ter na nossa vida, e é a paz. Se você não tem tido paz, você tem vivido uma falsa prosperidade, mas eu tenho certeza que através da sua oração, com fé, agradecendo a Deus, desde já você vai receber, e antes de mais nada, antes de você receber aquela sua bênção material, Deus vai trazer paz para o seu coração. Nos vemos no próximo episódio, hein? Valeu, fui, passei. Tô passando. Oferecimento Igreja Evangélica Unção de Deus, transformando vidas.